Hora agora aqui da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, eu já trago ele para cá, Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você, atualiza para a gente como que está a agenda da Rosa Riscala, o que que deve, então, movimentar mais os mercados hoje. Bom dia, Débora. Divulgação do payroll, aí o dado preferido pelo Fed para avaliar o mercado de trabalho americano, pode reforçar as expectativas do mercado para o início da queda de juros nos Estados Unidos, se o resultado trouxer aí uma desaceleração mais forte do emprego por lá. Lembrando que ontem, né, a pesquisa ADP surpreendeu aí com o fechamento de 33 mil vagas em junho pelo setor privado, o que colocou os investidores aí de prontidão para um possível reforço nas apostas de queda de juros, mesmo com a baixa correlação entre o ADP e o payroll. Previsto aí para as 9h30 da manhã pelo horário de Brasília, o payroll deve mostrar a criação de 110 mil empregos em junho, segundo a mediana da previsão dos analistas, abaixo dos 139 mil vagas que foram geradas nos Estados Unidos no mês de maio. Vale observar que as previsões do mercado estão bem dispersas aí, né, oscilando entre 70 mil e 160 mil empregos. O Goldman Sachs é uma das instituições que espera aí uma desaceleração maior do mercado de trabalho americano, com criação de apenas 85 mil vagas, que é a mesma projeção do Citi. Já o JP Morgan prevê 125 mil vagas e o Morgan Stanley 140 mil, né? Ambos estão aí na ponta de cima das estimativas. Mesmo quem espera números mais baixos aí não acredita que o corte de juro já vai acontecer na reunião do Fed neste mês aí, prevista para o dia 30 de junho. O BC americano deve dar a primeira deve dar primeiro, né, uma sinalização, né, para depois efetivamente cortar os juros na reunião seguinte, em setembro. Analistas concordam que só um payroll muito fraco, né, com a taxa de desemprego aí avançando para 4,5%, poderia levar o Fed a agir já neste mês de julho. Porém, a expectativa é que o dado deste mês aí mostre uma taxa de desemprego subindo levemente, de 4,2% para 4,3%. Aqui no Brasil, a expectativa de que o Fed comece a cortar juros em breve por lá tem ajudado aí, junto com a questão da Selic elevada, né, tem ajudado aí a derrubar a cotação do dólar, né? Ontem a moeda americana voltou aí ao patamar dos R$ 5,42 e já tem analista projetando o câmbio em R$ 5,30 aí nos próximos meses. O fato é que os grandes investidores estrangeiros vêm reduzindo a sua exposição ao mercado americano, em boa parte aí desencorajados, né, pela guerra comercial de Donald Trump, entre outras incertezas por lá, e estão colocando seu dinheiro nos mercados emergentes. Além da renda fixa do Brasil estar muito atraente, por causa da Selic aí nos 15%, os ativos de renda variável também têm atraído interesses dos gringos, né? Na primeira metade deste ano, os ativos da Bolsa Brasileira receberam 26,4 bilhões de reais em capital externo. Foi o maior volume para esse período do primeiro semestre, desde 2022, quando entraram 51,9 bilhões de reais. Somente no mês de junho, os investimentos gringos em ações no Brasil somaram 5,4 bilhões de reais. Com isso, o câmbio está surfando nessa onda de apetite estrangeiro pelo Brasil, que deve manter o real apreciado nos próximos meses. E já tem analista dizendo que, se não fosse a crise do UF e a incerteza com o cenário fiscal, a moeda americana certamente recuaria para a casa dos R$ 5 ainda nesse ano, Débora. Pois é, vamos acompanhar então, porque por falar em crise do IOF, parece que tem bandeirinha branca surgindo por aí, parece que tem uma trégua, tem sinais, pelo menos, de uma possível conciliação. Então, conta aí pra gente, Theo, um pouco, né, dessas conversas que estão rolando aí nos bastidores para apaziguar essa tensão aí entre legislativo e executivo. Ao que parece, os dois lados estão costurando essa bandeirinha branca de trégua aí, né? Aos poucos, têm surgido sinais aí de que tanto o governo como o Congresso estão se movimentando para restabelecer o diálogo. Ao que tudo indica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode ser a ponte para esse acordo de paz entre os poderes. Ontem, o Lula deu uma entrevista em Salvador, em que citou o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Lula acusou o Mota, inclusive, de quebrar o acordo e considerou um absurdo, mas em nenhum momento o presidente da República citou ou criticou o Alcolumbre, apesar do presidente do Senado ter jogado junto com o presidente da Câmara naquela votação do projeto legislativo que derrubou o aumento do IOF. Enquanto os deputados têm ameaçado sabotar a agenda econômica e reclamam dos memes e vídeos que estão circulando aí na internet contra o Congresso vilão, Davi Alcolumbre tem baixado o tom, né? Inclusive, ele admitiu que o Planalto tem direito a recorrer ao STF. Além disso, o Alcolumbre vem tocando normalmente a votação de projetos de interesse do governo lá no Senado.
Depois de votar na terça-feira a medida provisória do Fundo Social, que autorizou aí o leilão de petróleo e gás excedentes do pré-sal, o Senado aprovou ontem a criação do programa Acredita Exportação, aí voltado para micro e pequenas empresas. Também foi aprovada uma outra medida provisória que trata do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. E ela foi publicada em março por Lula, né, correu o risco, inclusive, de perder a validade se não fosse aprovada pelo Senado até o dia 9 de junho, né? O texto agora vai para a sanção do presidente. Além de permitir esse avanço aí nas pautas que estavam no Senado, o Alcolumbre recebeu ontem para um almoço na sua residência oficial o número 2 do Ministério da Fazenda, né, o secretário executivo Dario Durigan. Segundo a apuração do Valor Econômico aí nos bastidores, Alcolumbre se colocou aí à disposição do governo para atuar como interlocutor do executivo junto ao Congresso nessa retomada do diálogo. Em outro sinal positivo pelo lado do governo, a ministra de Relações Institucionais, né, a Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais pedir para a militância do PT parar de fazer críticas aí e ataques pessoais a Hugo Mota. Na Argentina, onde ele está para participar da reunião do Mercosul, o ministro Fernando Haddad foi questionado pela imprensa, né, sobre a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes chamar o Congresso e o governo aí para a mesa de conciliação. O Haddad disse que é do seu feitio sentar e conversar e que nunca se furtou ao diálogo. Interlocutores do ministro Moraes revelaram aí ao Estadão que ele também prefere tentar um diálogo antes de julgar as ações, de forma a evitar aí mais desgaste na relação entre governo e Congresso. Já Hugo Mota, né, estava em Lisboa e participando de um fórum jurídico organizado pelo ministro Gilmar Mendes, e por lá vários participantes do fórum aí se manifestaram a favor aí dessa conciliação para tentar resolver o impasse, né? Incluindo aí o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Só faltava ouvir a palavra-chave, né, a peça-chave, né, dessa história toda, que era o Hugo Mota, mas você trouxe mais cedo aí um bastidor, né, do Gustavo Uribe, mostrando que o Mota parece que também está disposto ao diálogo, Débora. Vai conversar com todos os lados. Vamos ver, vamos esperar e vamos aguardar então. Ele é a peça-chave, né? Pois é, pois é. E, Theo, vamos lá, né? Porque a gente tem véspera de feriado nos Estados Unidos, o que mais que a gente tem que acompanhar por lá, nessa véspera de feriado americano de 4 de julho? Véspera de feriado que, aliás, a gente não vai aproveitar dessa vez, né, Theo? Eles só voltam na segunda-feira por lá. Só eles vão cestar dessa É, vez, né? Então, lá fora, além do payroll, vão ser divulgados os números de balança comercial dos Estados Unidos em maio, pedidos de auxílio-desemprego, todos no mesmo horário, às 9h30 da manhã, junto com o payroll. Às 10h45 sai o dado de atividade, o PMI composto de junho, medido pela S&P Global, e às 11 da manhã o PMI de serviços de junho, medido pelo ISM, além de dados de encomendas à indústria americana. E às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga o número semanal de postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. Lembrando que, devido ao feriado do Dia da Independência amanhã, as bolsas em Nova York vão fechar mais cedo hoje, às 2 da tarde, pelo horário de Brasília. O mercado de treasuries fecha às 3 da tarde. Na Europa, o destaque de hoje fica por conta da ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE, que inclusive está saindo nesse momento. Também por lá é dia de divulgação de PMIs compostos da zona do euro, da Alemanha, do Reino Unido e das principais economias lá da região. E aqui no Brasil, o único destaque é o relatório de vendas de veículos novos em junho, que vai ser divulgado aí às 11h30 da manhã, Débora. vamos aguardar então, meu querido. Um ótimo dia para você, ótima quinta-feira e a gente se encontra aqui amanhã novamente. Até amanhã, Theo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã.